Olá, como vai? Tudo bem? Graça e paz a todos. Aqueles que estão chegando agora, né? Posso ter caído de paraquedas aqui. Esse é o canal Quero Congregar com Jesus, tá certo? Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, coloque o seu comentário aí no rodapé, tá certo? Nós aqui nesse canal pregamos o Evangelho da Graça, tá certo? Que tem como objetivo abrir o nosso entendimento, tá certo? Para as coisas de Deus, né? Para a palavra do Senhor, para o plano da salvação, para a confirmação de que estamos salvos em Cristo Jesus, que somos a igreja de Deus, que somos o povo abençoado de Deus, que fomos selados com o Santo Espírito da promessa, não com elementos da lei, né? Como algumas organizações denominacionais hoje, no século XXI, ensina, mas fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Somos uma igreja sem rugas, né? Somos uma igreja transformada pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo para honrar e glorificar o nome do nosso Deus, tá bom? Então, gente, a gente viu no vídeo anterior, é importante que vocês assistam os vídeos anteriores para que você tenha uma visão do que está sendo ensinado, né? Como tem pessoas que estão entrando agora, no canal, eu quero dizer que o método usado nas profecias bíblicas, tá certo? Do canal Quero Congregar com Jesus é o método preterista, tá certo? Nós cremos que tudo se consumou no ano 70, tá certo? Cristo já veio e nós estamos pela graça, tá certo? Ah, irmão Moisés, eu não entendi, como é que é isso? Vá aos vídeos anteriores que você vai entender, tá certo? Nós usamos verso por verso explicando que realmente Jesus já voltou com poder e grande glória. Então as denominações estão enganando o povo, meu amado. Prendendo o povo dentro do sistema, ensinando que Jesus ainda vai voltar, alguns literalmente, né? E outros espiritualmente. Mas ambos, usando o método futurista, diz que Jesus ainda vai voltar. Porém, a verdade bíblica é que Jesus já voltou, tá certo? Então, gente, mais o assunto aqui de Mateus 24, a gente estudou do verso 1 ao verso 14. Agora eu vou recapitular o verso 13 e o verso 14, tá certo? De Mateus capítulo 24. Lembrando que capítulo, para quem é novo, tá pegando a Bíblia agora, pegue sua Bíblia. Vou esperar um pouquinho você pegar a Bíblia, tá certo? Vai lá, pegue a Bíblia e abra no primeiro livro de Mateus, do Novo Testamento, capítulo 24, o verso 13 e 14. Pegou a sua Bíblia? Amém, louvado seja Deus, tá bom? Então diz aqui, ó. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho, verso 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas gentes, então virá o fim. Então, meu amado, a gente viu aqui que o evangelho, antes de Jesus vir, o evangelho seria pregado em todo o mundo. Aí o que é que faz as denominações hoje? Seja ela protestante, evangélica, pentecostal, neopentecostal, católica, as denominações do século XXI hoje, diz que aqui está dizendo que Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Meu amado, Jesus não está dizendo isso aqui. Ele está se referindo ao ano 70, que ele viria com poder e grande glória. E não a 20 séculos depois, no século XXI, o qual ainda o povo ainda está esperando Jesus voltar, e Jesus não voltou. Jesus não vai voltar, meu amado. E por que não vai voltar? Obviamente, porque ele já voltou. Ele não vai voltar, meu amado, porque ele não prometeu a ninguém, que ele ia voltar nos séculos 21, 22, seja lá qual for o século, meu amado. Tá certo?
Então ele prometeu aos cristãos do primeiro século que ele voltaria no tempo da profecia. E o tempo da profecia, qual é a profecia? As 70 semanas de Daniel. Tá certo? Então, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Da destruição de Jerusalém. Não é da destruição desse mundo, não. É porque assim, tem algumas denominações que diz que, como é o caso da Adventista do sétimo dia, tá certo? Eu posso falar com muita capacidade, porque eu fui Adventista do sétimo dia. Então, os Adventistas do sétimo dia, eles creem que os acontecimentos no ano 70 eram um tipo, tá certo, do que vai acontecer nesses últimos dias. Ou seja, Jesus vai vir literalmente, visivelmente e audivelmente e vai queimar toda a raça humana que não aceitaram ele como seu salvador. Vai queimar todas as obras do mundo. Mas aqui, e usando esse texto aqui, tá entendendo? Mas aqui não está falando que Jesus vai vir em nossos dias, literalmente, visivelmente, ou até mesmo como as outras denominações ensinam, espiritualmente. Aí entra toda aquela questão de arrebatamento secreto, fizeram até filme com isso, né? A pessoa está no avião, aí de repente, foi tomado, é a vinda secreta de Cristo, né? Aí está no carro, o carro se desgoverna e a pessoa é tomada, né? Aí a gente vai ver aqui, meu amado, que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Então, tudo isso que é ensinado hoje, nesse sistema podre, cristianismo podre, desses sistemas denominacionais, seja católico romano, seja Assembleia de Deus, Universal, Brasil para Cristo, Congregacional, Quadrangular, Deus é Amor, Igreja Pentecostais e ou Neopentecostais, seja ela qual for, Adventista sétimo dia, que ensina que Jesus ainda vai vir, meu amado, eles estão enganando você. E agora, por que eles estão enganando você? Para que você fique preso dentro da caixinha. E aí, meu amado, você fique pegando seu dinheiro e fique devolvendo o dízimo, que Deus não pediu isso a você, meu amado. O dízimo, meu amado, era elemento da antiga aliança. Não é vontade de Deus, meu amado. E nunca foi que você devolvesse 10% a uma denominação. Mas eles fazem todo esse sistema congregacional, todo esse sistema desse cristianismo podre, secretinizado, elementos da lei, paganismo e cristianismo mundano, ele junta esses três e dá para você e cautela a sua mente. E você não consegue discernir que Jesus já voltou, meu amado. Tá certo? Quando ele disse, venham sem demora, ele está se referindo ao ano 70. E não a 20 séculos depois. Tá vendo como o que o sistema faz com você? Foi o mesmo que fez comigo e faz com tantos outros, meu amado, tá certo? E principalmente nesses últimos dias que o povo tem preguiça de ler a palavra do Senhor. Tá certo? Mas isso não é o que está acontecendo comigo e com você. Você vai aqui nesse canal aprender a palavra do Senhor, vai aprender o Evangelho da Graça e vai ser liberto mentalmente, no entendimento desse sistema podre hoje do século XXI. Tá certo? Aí aqui também diz aqui, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gerações, a todas as gentes, então virá o fim. Então, este evangelho, que evangelho? O evangelho que Cristo estava pregando. Qual foi o evangelho que Cristo estava pregando? Ele dizia assim, ó. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus. Aí chegaram a perguntar a ele, mas Senhor, porque hoje nas denominações estão esperando um reino literal, né? Do jeito que o povo de Israel estava esperando um libertador do jugo romano no primeiro século, né? E ainda estão esperando ele vir ainda, né? Os judeus ainda que não aceitaram Jesus, né? Estão ainda esperando um Jesus literal, um Messias literal vir. Mesmo assim, as denominações hoje, protestante, evangélica, católica, romana, cristã, hoje, desse sistema podre, está esperando um Jesus, uma segunda vinda de Jesus literal. Você vê, meu amado, que tanto de um lado como do outro, as pessoas estão distantes da palavra do Senhor? Então,
O apóstolo Paulo, ele disse que o evangelho no tempo de Paulo foi pregado a toda criatura debaixo do sol. Então não houve uma pessoa sequer, meu amado, daquele mundo habitável da época, que não ouviu a mensagem do evangelho. Paulo disse todos, ele por iluminação do Espírito Santo, ele disse toda criatura ouviu. Então, meu amado, se cumpriu no ano 70. Na verdade, se cumpriu um pouquinho antes, porque Paulo morreu por volta do ano 68, por aí. Foi degolado, né? Então, o evangelho já tinha sido pregado a toda criatura. Tá certo? Então, e aí, aí aqui diz, e Jesus disse, então virá o fim. Então, em 68, o evangelho foi pregado, a não ser se você, meu amado, não crê na palavra do Senhor. Porque o apóstolo Paulo, por inspiração, no ano 68, não é 1968 não, é 68 depois de Cristo, primeiro século, antes do ano 70. Paulo disse, o evangelho foi pregado a toda criatura na face da terra. No ano 70, 2 anos depois, Cristo veio, na pessoa de Tito, destruiu Jerusalém. Tito, meu amado, o imperador romano, general romano, ele foi a espada de flagelo para repreender Jerusalém. Foi um instrumento de Deus, tá certo? Foi um instrumento de Cristo. Cristo colocou a espada na mão do general romano, tá certo? Para destruir Jerusalém. Por isso Jesus disse, depois que o evangelho fosse pregado, viria o fim. E realmente veio. Cristo veio na pessoa do general romano e destruiu Jerusalém no ano 70. Mas ele vindo, ele veio estabelecer o seu reino, tá certo? E ele também ressuscitou, porque a profecia falava que quando ele viesse, os mortos em Cristo ressuscitariam, né? Paulo falou sobre isso. E os vivos seriam transformados e entraria no reino, tá certo? Então a gente vai ver mais sobre isso, né? Porque no próprio Mateus 24 a gente vai ver sobre isso, tá certo? Então, tudo que Jesus vai falar agora, no capítulo do verso 15 em diante, meu amado, continua sendo ainda a respeito de tudo aquilo que estava dentro da profecia do ano 70. Tá certo? Então Deus foi longânimo com o povo de Israel, com o seu povo, até o ano 70, meu amado. E ainda está sendo hoje, porque ainda individualmente a pessoa pode, na mente, ficar ciente da salvação, tanto judeu como gentil, ter o conhecimento da salvação, tá certo? Mas a porta estava aberta para os judeus, como povo, como nação, né? Até o ano 70, tá certo? Mas, um pouquinho antes, né? Mas eles rejeitaram, por isso que a Bíblia diz, ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos aqueles que receberam deram a oportunidade de ser chamado filho de Deus. Tá certo? Então, meu amado, Jesus veio no ano 70 e aí consumou o que ele havia dito que vinha fazer. Tá certo? Aí o verso 15 continua dizendo assim. Quando, pois, vide que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Veja que está se referindo à questão dos soldados romanos que cercaria Jerusalém, tá certo? E aí seria o sinal para o povo de Deus, para aqueles que entregaram a vida a Cristo, fugir, tá certo? E há quem diga, tá certo? Há vozes por aí que dizem que nenhum pereceram, tá certo? Flávio Joseph, ou Flávio Joséfo, um historiador do primeiro século, ele que escreveu
a história dos hebreus, ele disse que nenhum cristão pereceram no cerco de Jerusalém. Tá certo? Então, os que estiverem sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Então, essa era a ordem. Nem sair de onde estava e nem ficar onde estava. Verdade? Então aqui diz, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Era para permanecer onde estivesse. Se estivesse fora de Jerusalém, não era para entrar. Quem estivesse dentro, saísse rapidamente. Tá certo? Então, verso 19. Mas as das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga, verso 20, né? E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Por quê, meu amado? Os judeus, eles guardavam o sábado. Aí era fechado desde o tempo de Esdras e Neemias, as portas de Jerusalém. Era fechada em dia de sábado. Como é que eles iam fugir dia de sábado? Pois Jesus diz, orai para que não venha dia de sábado. Esse acontecimento. E orai também para que não seja no inverno. As estradas de Jerusalém é tudo barro. Imagine o lamaceiro que seria. As mulheres com seus meninos nos braços ter que fugir, as grávidas ter que fugir. Então por isso Jesus diz, orai para que nem dê no inverno e nem dia de sábado. Tá certo? Aqui Jesus não estava preocupado com a denominação Adventista Sétimo Dia ensina, tá certo? Com a questão do sábado, no sentido de hoje, do século XXI, de eu ter que guardar o sábado. Tá entendendo? Vê a estratégia. Eles pegam e jogam para o primeiro século, para o século XXI, no nosso século, dizendo, Jesus está aqui, preocupado que o povo guardasse o sábado, por isso que o sábado está em vigor e a gente deve guardar o sábado também. Mas aqui, meu amado, a questão não é essa. A questão era a escapação. Ou seja, eles tinham que orar para que nem acontecesse nem dia de sábado, nem no inverno, porque seria difícil a fuga. O ponto principal aqui é a fuga. Tá entendendo? Mas não enfatizar, senão eu teria que guardar também o inverno. Tá orando ainda para que o Senhor não viesse no inverno. Para que os acontecimentos desses últimos dias, como é ensinado no sistema denominacional, não viesse no inverno. Tá entendendo, meu amado? Só está faltando, meu amado, você captar, você entender que estão lhe enganando, meu amado. Aí verso 21 diz, porque haverá aí tão grande aflição. Isso é Jesus está falando. Se eu não crer nisso, meu amado, eu não creio no Senhor. Eu não sou seguidor do Filho do Homem. Tá certo? Eu não sou seguidor de Jesus. Mas você é seguidor de Jesus. Você aceitou a Jesus como seu Salvador. Você crê que aceitou a Jesus como seu Salvador nas denominações, né? Porque eles diziam, aceita Jesus, né? Mas agora você está aceitando na sua mente a verdade da palavra de Deus e está ciente que você está salvo em Cristo Jesus. Porque haverá aí tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aí alguns levam para o ano 538 a 1753. Aqui Jesus está falando da Idade Média, né? Ou depois da Idade Média um pouco, né? Na questão da perseguição papal, né? Como é o caso dos Adventistas Sétimo Dia. Ele, de 570, aqui está se referindo de 538 a 1798, que foi quando o Papa, o general Berthier da França, invadiu a Itália, pegou o Papa, prendeu e botou na prisão. Aí ele aqui, tá vendo? Aí acabou a supremacia papal. Aqui está se referindo a esse tempo, mas Jesus não está se referindo não. E outra coisa, não existe negócio de dupla aplicação aqui não, viu? Eu não posso pegar algo literal que Jesus falou e usar como dupla aplicação, meu amado. Esse negócio de dupla aplicação é coisa das denominações para tirar o seu dinheiro, meu amado. Para prender você dentro da denominação.
Por exemplo, quando Pedro, no capítulo 2 do livro de Atos, Pedro diz que ele, quando ele está falando, né, a respeito do Espírito Santo, ele se refere a Joel quando profetizou, né? Joel profetizou que vossos filhos e vossas filhas profetizariam e tal. Aí Pedro disse que a profecia está se cumprindo ali. Aí vem os denominacionais de hoje, de olha, tá vendo? Aí é dupla aplicação. Vai haver ainda uma chuva seroida nos últimos dias, para que assim o povo de Deus aceite Jesus como seu Salvador e faça parte do povo de Deus. Não existe isso aqui, meu amado, na palavra do Senhor. É as organizações, é as denominações que inventam isso. Tá bom? Então, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia somente deve ser exaltada. A Bíblia, a palavra de Deus, meu amado, só ela eu posso aceitá-la. E não argumentos de homens, né, com a mente cauterizada por meio dos cursos de teologia, meu amado, PhD nisso, PhD naquilo, enganando as pessoas. Então analise, veja os vídeos anteriores e fique atento aos vídeos que se sucederão, que virão aí em breve, e você vai entender que estão lhe enganando, meu amado, nesse sistema podre denominacional, seja ela qual for. Aí de aqui, ó. Verso 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, não decreto, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até o quê? Os escolhidos. Aí Jesus diz, ó, e eis que eu vos tenho predito. Jesus está dizendo, olha, eu já estou dizendo. Mas Jesus está dizendo isso aqui o quê? Aos cristãos que estavam com ele ali, junto dele, e aqueles que viriam depois até o ano 70. Tá certo? Até o tempo ali que foi escrito os 4 evangelhos, o livro de Atos, as epístolas de Paulo, foi escrito por volta do ano 50. Então, meu amado, era naquele primeiro século, tá certo? Esses profetas que fariam grandes sinais e prodígios, não está se referindo a hoje, o século 21, meu amado. Alguém pode dizer, o Moisés é o falso profeta. Eu não estou fazendo milagre nenhum, tá certo? Então, meu amado, ele bota para hoje o século 21 para o quê? Para comer seu dízimo, meu amado. Ele está preocupado com o seu dinheiro. Eles não estão preocupados, meu amado, com a sua salvação, embora digam que estejam. Eles distorcem a palavra de Deus para dar um entendimento o qual a Bíblia não está ensinando, meu amado. Sai dela, povo meu. Saia desse sistema podre denominacionais que tem com o intuito levar você para não ter o entendimento da salvação. Perder o galardão. Então vamos lá. Aí o verso 25 diz, eis que vos tenho predito. O verso 26 diz, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim, se eles disserem, ele está em hora e está vindo, não acrediteis. Como é o caso dos adventistas do sétimo dia, né? Como Ellen White profetizou que Jesus vinha de Ório para cá, meu amado, literalmente, visivelmente. Não acrediteis, meu amado. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se move. Por que relâmpago sair do Oriente para o Ocidente? Isso é algo que a gente deveria tentar, né? Porque lembra dos magos que veio do Oriente? Tá entendendo? Jesus viria também do Oriente. Né? Quando Jesus nasceu, não veio do Oriente? Os 3 magos lá disse que viu a estrela, né? Que apontava para aquele que ia nascer, que era Jesus, do Oriente. Então, do Oriente para o Ocidente, quem é que veio do Ocidente? Roma pagã, tá certo? O Império Romano. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, ó,
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, mesmo os soldados romanos, mesmo a máquina de guerra romana, vindo do Ocidente, eu virei do Oriente. Tá certo? E usando a máquina de guerra romana, né? Jesus puniu a nação de Israel. Tá certo? Então Tito foi um instrumento de Deus, o general Tito foi um instrumento de Deus para punir a nação de Israel que rejeitaram o Messias quando Jesus veio, Jesus de Nazaré, quando veio aqui nessa terra. Tá certo? Então, amados, se cumpriu a profecia. Mas ainda estão dizendo que ainda vai se cumprir. Então, Oriente e Ocidente está se referindo ao Cristo, a Jesus que viria, né? Com espada flamejante, colocaria na mão daquele que veio do Ocidente, que foi o Império Romano, aquela máquina de guerra, né? Que o povo de Israel estava submisso a eles, cativo a eles, e puniu Jerusalém e aqueles que ali estavam. Se você quiser conhecer mais, meu amado, a respeito do que aconteceu no primeiro século, no ano 70, da destruição de Jerusalém, foi uma carnificina. Você pode ler a história dos hebreus, como eu já fiz referência dele aqui nesse vídeo, de Flávio Joséfo, tá certo? Se eu não me engano, 4 ou 7 volumes que fala dessa história, tá certo? Lembrando que Flávio Joséfo, embora tenha sido judeu, ele se aliou a Roma, tá certo? E ele tinha a nacionalidade romana, né? Ele era cidadão romano, tá certo? Ele se tornou cidadão romano. Feito Paulo também tinha a cidadania romana, né? Então, ele não tinha, Flávio Joséfo, ele não tinha nenhuma obrigação com o evangelho, mas na história ele relata tintim por tintim o que aconteceu no ano 70, e ele ainda fala a respeito de Jesus. Ele não tinha nenhuma obrigação, ele não era cristão nem nada. Ele não tinha nenhuma obrigação com Jesus de Nazaré, ele não tinha nenhuma obrigação de nos ensinar nada em nossos dias. Ele é apenas um historiador. Mas se você pegar, você vai ver, amado, que se cumpriu como Jesus havia dito. Flávio Joséfo não queria ratificar Jesus Cristo, confirmar Jesus Cristo como Salvador e Messias. Ele queria apenas relatar o que aconteceu, mas indiretamente ele fez isso. Tá certo? Agora, existem outros relatos, outros livros. Eu posso também falar do livro O Grande Conflito de Ellen White, que ela pegou outros escritos de outros escritores e colocou no livro O Grande Conflito. E no livro O Grande Conflito de Ellen White, tá certo? De que a Igreja de 27º dia, a organização de 27º dia, tem ela como profetisa, como mensageira do Senhor. Ela escreveu o livro O Grande Conflito, ou Conflito dos Séculos. E lá ela também conta a história do que aconteceu do primeiro século. O problema aí é só você ficar esperto, porque depois ela começa a dizer que ali é dupla aplicação do que vai acontecer em nossos dias aqui. Então, você sabendo peneirar aí, não tem problema você ler o livro O Grande Conflito, que fala no começo a respeito do que aconteceu no primeiro século. Tá bom? Na próxima, aí aqui diz, né? Verso 27 e 28, né? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quem é a vinda do Filho do Homem? Jesus Cristo. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então, meu amado, Jesus Cristo, ele veio no ano 70 e estabeleceu seu reino eterno, cumprindo a profecia de Daniel das 70 semanas. Tá certo? Então, tudo foi cumprido no primeiro século, meu amado. Você precisa, cada dia mais, ler a palavra de Deus, pega o capítulo 24 direitinho, e você vai ver, pega a história,
você vai ver que tudo está consumado. Tudo está consumado. Quando você nasce nesse mundo, se você for um escolhido de Deus, se o Senhor lhe escolheu antes da fundação do mundo, você já nasce salvo em Cristo Jesus, meu amado. Você já nasce com a eternidade. As denominações diz por aí que você pode perder essa salvação. É mentira, meu amado. Certo? Estão lhe enganando. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Certo? Então, eu fui escolhido antes da fundação do mundo. É por isso que eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, proclamando a mensagem do Evangelho consumado e mostrando a você que você é um escolhido ou uma escolhida de Deus pelo poder do Evangelho. Por causa da cruz do Calvário, meu amado. Por causa da vida santa de Cristo. Porque Papai do Céu mandou seu Filho amado aqui a essa terra, seu único filho gerado, da mesma espécie dessa terra, nasceu pela segunda vez no ventre de Maria. Ele foi gerado a primeira vez antes da fundação do mundo, foi gerado pela segunda vez no ventre de Maria. Ele andou aqui nessa terra, meu amado, fazendo bem, cumpriu toda a lei, foi o único que cumpriu toda a lei de Moisés, todos os preceitos da lei, venceu a carne, o mundo e o diabo, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, passou mais 40 dias aqui na terra e ascendeu ao céu e ficou até o ano 70, lá intercedendo por aqueles do primeiro século. Tá certo? E aí a gente vai ver isso aí é tema já para outro vídeo, tá certo? Hoje, Cristo, meu amado, está conosco. Ele estabeleceu o seu reino, nós fazemos parte do reino de Deus. Por isso que quando perguntaram ao Senhor, Senhor, como virá o seu reino? Quando a gente vai saber que o seu reino vai vir? Aí Jesus disse, ó, o meu reino não é dessa terra. Ninguém dirá assim, o meu reino vem ali, ou o meu reino está aqui. O meu reino não é literal, o meu reino é espiritual. Aí ele diz assim, ó, o meu reino, vejam. Jesus dizia, olha, o reino de Deus, vejam, abra seu olho e veja que eu estou estabelecendo, né? Aí agora cabe aquela frase, o já, mas ainda não, para o primeiro século. Então, até o ano 70, o já, mas ainda não, aí vale. Mas hoje não, meu amado. Hoje a gente olha para o passado, por isso que a Bíblia diz assim, ó, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fato que se não veio. Eu não vi Jesus voltando. Eu não vi Jesus morrendo na cruz do Calvário. Eu vejo pela fé. Por isso que a Bíblia diz, mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Jesus disse isso, né? Está entendendo, meu amado? Então, o povo do primeiro século, o apóstolo Paulo, os discípulos, a igreja do primeiro século, olhava para o futuro, para um Jesus que vinha. Aí, por isso que diz, Jesus virá para aqueles que o aguardam para a salvação. Tá certo? Agora nós olhamos para o passado, para o Senhor que já veio pela fé. Olhamos para a cruz do Calvário e o poder da cruz se torna uma verdade na nossa vida. Então a vida santa de Cristo, a morte e a sua ressurreição e a sua vinda, meu amado, deve ser uma verdade na minha vida e na sua vida. Tá bom, meu amado? Maranata, que o Senhor venha na sua mente. Quando eu digo Maranata, eu explico isso todos os meus vídeos, né? Eu estou dizendo que Jesus vai vir, não, hein? Eu estou dizendo que ele venha na sua mente, no seu entendimento. Que ele abra o seu entendimento por meio do seu Santo Espírito e você compreenda a palavra do Senhor. Tá bom, meu amado? Saúde e paz e até o próximo vídeo. Fui!